Bem, o objetivo hoje é trazer para vocês 24 estratégias para manter a operação de um negócio em cenários de crise. Qual que é o nosso objetivo com isso aqui? É apresentar para vocês estratégias que sejam aplicáveis em diversos negócios, podem ser aplicadas combinadas ou podem ser aplicadas de forma independente, vai depender do cenário de cada um, né? O objetivo aqui é trazer um conhecimento que foi fruto de um trabalho, de um estudo de caso e também de uma pesquisa acadêmica, com um viés mais prático, onde todos pudessem entender, aproveitar e, de repente, até pesquisar um pouco mais, tá? Como é que foi que nós fizemos, como é que nós obtivemos essas informações? É muito importante, quando você vê alguém falando sobre um determinado assunto, saber de onde que saiu aquele conhecimento, como é que ele obteve aquele conhecimento, né? No nosso caso, nós fizemos aqui uma pesquisa que abrangeu em torno de 40 anos de relatos, de estudos de caso, de empresas que passaram por situações de crise, de 1976 até 2006. Olha, nesse período aconteceram várias crises, né? Nós temos aí a crise do petróleo, temos aí crises econômicas que se abateram durante o mundo. Então, tem aí muito aprendizado que a gente pode extrair e pode aplicar nas situações de crise que a gente eventualmente enfrentar no futuro. Um outro fator importante é que essa pesquisa ela foi feita considerando 27 países, né, das Américas, da Europa e da Ásia. E sendo que os Estados Unidos, a China e a Alemanha foram os países que mais contribuíram, foram os países de onde a gente pôde extrair mais relatos de estratégias que foram aplicadas em operações que estavam enfrentando situações de crise. Bem, da onde que nós tiramos esse conhecimento, né? Qual foi a fonte efetiva? Primeiro, foram vários livros consagrados, ao todo 20 livros consagrados, livros de diversos autores, né, que trazem ali no seu texto experiências práticas de empresas, né, de estudos de caso que superaram as crises. E como é que elas fizeram isso? Tá? Que é o que importa para a gente. Também nós pesquisamos em torno de 304 artigos, né, com estudos de caso que relatavam estratégias de como empresas, como organizações haviam superado crises. Isso tudo nós fizemos durante 2 anos de pesquisa, que foi o trabalho que fundamentou a minha dissertação de mestrado. Então, durante 2 anos, nós coletamos essas estratégias e aqui eu estou trazendo 24 dessas estratégias que foram efetivamente simplificadas, né, para uma linguagem mais acessível, mas que as pessoas podem ler essas estratégias, identificar se é aplicável ou não ao seu negócio e obter ali um bom resultado. É importante a gente ter em mente que toda operação ela tem um processo, né? Para você fabricar um pão, você precisa de ter um processo de fabricação. Para você cortar um cabelo, tem também ali a interação de vários fatores que vão compor ali, o processo do corte de cabelo. Para você fabricar um equipamento, é da mesma forma. Então, os processos operacionais, é importante que a gente saiba, eles são compostos de vários fatores que interagem entre eles para que a gente obtenha um resultado. E quais são esses fatores? São esses 8 fatores aqui. Algumas literaturas falam em mais fatores. Eu mesmo, na minha pesquisa, achei mais fatores. Mas esses aqui são os principais. São os fatores que efetivamente têm uma forte influência no processo, interagem mais no processo e têm uma influência maior no resultado, né, que é o que efetivamente importa na operação. Os fatores eles vão interagir, né, dentro do processo, vão se complementar para gerar os resultados da operação. O que são esses resultados? São os produtos que nós entregamos para os clientes, é o serviço que a gente presta para o cliente, né? Então, dentro desse conjunto de estratégias, nós vamos
pegar cada fator desse aí e vamos mostrar, olha, nós temos aqui 3 estratégias para você melhorar esse fator de processo, com isso melhorar a sua operação, reduzindo custos, trazendo uma eficiência maior, e com essa redução de custos, uma eficiência maior, de repente você pode até mesmo aumentar o valor daqueles resultados que você está entregando para o seu cliente e dessa forma garantir que a sua empresa atravesse a crise de forma sustentável, tá? Que sua operação ela contribua para que o negócio como um todo da empresa suporte a crise. O primeiro que nós vamos tratar são as informações. Ora, todo processo ele precisa de informações, né? A informação do pedido que o seu cliente coloca, né? O que ele vai precisar, qual que é a quantidade, onde é que vai ser entregue, tudo isso chega até o processo por meios de informações, né? Meios que trazem aquelas informações. Então, o que são informações, né? São resultado do processamento de dados sobre o fluxo e o comportamento do processo durante a integração dos fatores, ou seja, do momento em que você recebe, né, uma cotação ou que você recebe um pedido, você já está gerando informação, até o momento em que você entrega e presta o serviço pós-venda. Então, todo esse processo, ele gera informações, não é verdade? E o que a gente precisa fazer para que essas informações sejam melhores, contribuam para que a sua empresa sobreviva numa situação de crise? Primeira coisa que eu vou destacar é isso aqui, ó. Vamos racionalizar ao essencial a coleta, o processamento e a disponibilização da informação. Quando você coleta informações demais, quando você processa informações demais, você fatalmente está tendo um custo maior para fazer isso. Quando você racionaliza isso ao essencial, você vai gastar aquilo que você precisa. Você não vai ter relatórios demais, você não vai ter indicadores demais, você não vai ter equipamentos demais, você não vai ter pessoas demais. Tudo isso, numa situação de crise, significa custo que não está agregando valor. Trabalhe fortemente na confiabilidade das informações, na pontualidade e na eficácia dessas informações. Se você tem informações que são confiáveis, o seu processo vai fazer certo da primeira vez. Se a sua informação chega no tempo certo, você não fica esperando com seus equipamentos ou as pessoas que estão trabalhando ali aguardando a informação chegar para começar a operar. E essas informações, elas têm que ter eficácia para servir ao propósito delas, não é verdade? Se você espera, por exemplo, a especificação para fazer um determinado produto e aquela informação não chega com toda a especificação, ou você vai fazer um produto incompleto ou vai ficar aguardando o resto da informação chegar. Então, você tem que trabalhar fortemente aí a confiabilidade. A sua informação tem que ser confiável, tem que chegar na hora certa, tem que ser eficaz. Outro ponto importante é o seguinte: faça as contas e veja o que você pode digitalizar. E digitalize o máximo possível. Elimine papel, elimine impressões, torne a informação mais fluida. Mas aqui é muito importante a empresa fazer as contas. Muitas vezes, uma empresa grande compensa ela fazer essa transformação digital. Ela sair do papel, ela sair dos arquivos enormes que geram ali só despesa e são de uma recuperação mais difícil, para uma era digital onde ela vai ter ali menos custo e uma eficiência maior na recuperação da informação. Mas para as empresas pequenas, às vezes é necessário fazer as contas, porque elas não têm o dinheiro em caixa para fazer esse investimento e recuperar. Mas é um ponto a ser pensado, né? Você, toda vez que você tem grandes arquivos, que você trabalha muito com papel, trabalha muito com impressões, você tem um custo em relação a isso. Então, se você digitalizar, fatalmente você vai trabalhar essa questão. Pense em utilizar plataformas já existentes, aplicativos, empresas que oferecem, às vezes, pacotes aí mais baratos, né?
Vou dar um exemplo aqui, rapidamente. Se você hoje tem um servidor que armazena informações, de repente esse servidor dá um problema, né? Talvez seja melhor você comprar um espaço em nuvem. Pode sair mais barato do que você ter um servidor aí na sua. O segundo fator são os fluxos, né? Tudo dentro do seu processo ele se movimenta, né? Ele tem uma dinâmica de movimentação. Aqui, quando eu falo de fluxos, é realmente a questão do movimento, né? O movimento dos insumos, o movimento das pessoas, o movimento do produto ali durante o processo, né? Então, o que é o fluxo? É a dinâmica de integração dos componentes do processo, que é expresso o quê? Através da movimentação física ou virtual, né? Muitas vezes a movimentação ela é virtual ali nos seus softwares que você faz o acompanhamento da sua produção ou da sua prestação de serviço. Então, a primeira coisa, elimine rotas que não agregam valor ao processo. Tem uma ferramenta no Lean, que é o diagrama de espaguete, que ele é fantástico. Você faz ali o mapeamento de todas as suas rotas e você vai ver que você está andando demais e agregando valor de menos. Então, é importante simplificar os movimentos dentro da operação. Outra recomendação é identifique e reduza ao máximo o tempo de espera por insumos, pessoas e informações, né? Toda vez que você tem um equipamento ou um profissional aguardando insumos, ou aguardando um outro profissional, ou aguardando uma informação, aquele profissional ou aquele equipamento está deixando de agregar valor. E aí você está perdendo dinheiro e está aumentando custos. Um outro ponto que é muito importante relacionado aos fluxos é identificar e eliminar os gargalos de fluxo da sua operação. Então você tem que deixar a operação fluir na melhor velocidade. Qual que é a melhor velocidade? É a velocidade que o cliente espera. Nem mais rápido, nem mais devagar. Siga ali o que a gente chama de takt time. É a velocidade do cliente, é a velocidade de atendimento ótima do cliente. Aí você não precisa andar muito rápido, porque se você andar muito rápido, fatalmente isso vai incidir em mais custos, né, para você vai ter que armazenar o que você produziu antes da hora, né, mas é a melhor velocidade. E aí tem sempre um ponto que ele é mais difícil de passar, né? Pode ser um processo final, pode ser um recebimento, pode ser de repente um processo que não é tão eficiente. Então é importante quando você mapear os fluxos do seu processo, você saber exatamente onde que é esse gargalo e eliminar esse gargalo. Insumos, né? Esse item aqui, insumos, ele é relativo aos insumos de natureza material para transformação do processo. Ou seja, cada processo ele vai transformar alguma coisa. Seja uma matéria-prima que é sua, ou pode ser até mesmo uma matéria-prima, ou pode ser até mesmo o próprio cliente, né? Vamos pensar o seguinte, olha, quando você vai cortar o cabelo, ali você tem alguns insumos, mas quem está sendo transformado é você, não é verdade? Quando você leva o seu carro para uma oficina mecânica, né? Ali você tem vários insumos que compõem o processo da oficina mecânica, mas o que está sendo transformado é o próprio carro, não é verdade? Bem, o que a gente vai fazer em relação aos insumos? Primeiro, né, eliminar desperdícios. Elimine desperdícios, né? Insumo custa dinheiro, não é verdade? Então você tem que eliminar desperdícios, eliminando, por exemplo, o retrabalho, né? É muito importante você tentar fazer certo da primeira vez. Toda vez que você processa um produto ou presta um serviço e não gera satisfação do cliente, muitas vezes você tem que fazer de novo. E aí você gasta insumo novamente e você tem ali um desperdício, não é verdade? Não desperdice os seus insumos, tá? Eventualmente, se você tiver resíduos na sua operação, tente vender esses resíduos, tente vender esses coprodutos, né? Uma empresa de usinagem, por exemplo, ela tem ali restos de metal, ela pode vender aqueles restos de metal, né? E aí você consegue ali uma receita maior. Se você de repente é uma oficina mecânica, você tem ali restos de peças, sucata,
e se você junta aquilo ali, de repente você consegue vender. Então, se for o seu caso, pense nessa possibilidade. Reduza e elimine os estoques mais racionalmente, tá? Não vai cortando os estoques, porque de repente você não sabe ali o tempo de ressuprimento e talvez você vai ficar com a sua operação parada porque você cortou todos os estoques. Reduza ou elimine os seus estoques baseado em dados que sejam confiáveis. E aí, junto com o seu fornecedor, você pode desenvolver aí um just-in-time. O que é um just-in-time? É o fornecedor te entregando as coisas exatamente no tempo que você precisa. E aí você não tem estoque. Tá? Isso às vezes é possível, às vezes não é possível. Uma outra recomendação importante é negociar prazos maiores de pagamento. Quanto maior o prazo você tiver de pagamento, mais você segura aí o dinheiro no seu caixa ou numa aplicação eventualmente que você tiver. Demande produtos com maior valor agregado. Às vezes você vai receber um produto, vai ter que fazer um processamento dentro da sua empresa. Talvez o fornecedor, ele pode fazer aquele processamento lá, na própria fábrica dele, já trazer ali o produto acabado para você. Não é verdade? Aí eu não sei, depende de cada negócio, né? Avaliar se o fornecedor pode agregar mais valor. E se você tiver essa possibilidade, peça descontos dos produtos que você já recebe ou serviços agregados sem custo. Se você é uma frota de caminhões, né? Se você tem lá uma frota de caminhões, faz transporte, etc., e tem lá uma empresa que presta um serviço de manutenção para você, de repente você pode pedir ali um monitoramento dos seus caminhões e falar assim, olha, eu quero esse monitoramento adicional ao serviço de manutenção que você já faz, mas eu acho que isso aqui pode ser um serviço adicional. Né? Ou você coloca isso como um requisito aí de contrato. Bem, pedir desconto e pedir mais serviços agregados sem custo pode ser uma estratégia interessante, não é verdade? O não você já tem. Né? De repente, sentado ali numa mesa de negociação, você consegue. Em relação aos equipamentos, né? Aí, quando a gente fala de equipamentos, é todo o equipamento, toda a ferramenta que você utiliza no processo de transformação. E tudo que são os periféricos ali que ficam ao redor do equipamento. O primeiro ponto é o seguinte, né? Às vezes, numa situação de crise, você tem que processar lotes menores. E aí, quanto mais flexíveis, mais polivalentes forem os seus equipamentos, melhor, né, para processar uma maior diversidade aí de insumos e de matérias-primas. E aí é bem importante que você faça, né, o setup, né, desses equipamentos, a troca desses equipamentos, o mais rápido que você puder. Né? Vamos pensar aí numa padaria, né? Se você está lá fazendo pão e de repente um pão francês, de repente você precisar fazer um outro tipo de pão, essa troca ali dos equipamentos para fazer um outro tipo de pão, ela tem que ser mais rápida, ela tem que ser o mais eficiente possível para que você não perca tempo do equipamento estar parado, né? Então, o seu equipamento tem que ser flexível, né? Para que você mantenha ele funcionando a maior parte do tempo. E aí, se você mantém um equipamento funcionando a maior parte do tempo, de repente você pode hibernar ou vender equipamentos que podem ficar sem utilização ou que já estão sem utilização ou que fazem parte de processos deficitários. Às vezes você tem ali uma linha de produção ou você tem uma prestação de serviço que eventualmente tem equipamentos que não se pagam. Tem equipamentos que geram mais despesas do que receitas. E aí você tem que tomar a decisão. Ou você para aquele equipamento durante um tempo, faz o procedimento de hibernação, né? Ou seja, hibernar e deixar o equipamento pronto para voltar a funcionar no futuro, mas naquele momento você pode parar. Ou você pode pegar aquele equipamento e você pode vender aquele equipamento, fazer dinheiro com aquele equipamento, né? Reforçar o seu caixa, porque ele hoje já não te serve, ou ele faz parte de um processo deficitário. E para os equipamentos que são mais eficientes, né? Eu chamo de máquinas de fazer dinheiro,
aí você tem que aumentar ao máximo a taxa de ocupação. Mas é muito importante pensar aqui o seguinte: você tem que aumentar a taxa de ocupação servindo aos seus clientes e não fazendo estoque. Não adianta você aumentar a taxa de ocupação de um equipamento para fazer estoque, porque senão você vai ficar com dinheiro parado, e aí não é bom. Mas se você tem um equipamento que é altamente flexível e tem clientes, então você pode direcionar aquela produção para os equipamentos mais eficientes, porque se ele é mais eficiente, o custo de produção é menor. E aí você tem, de repente, uma margem maior em cima daquele material que está sendo produzido ou, eventualmente, de um serviço que está sendo prestado. Equipamentos flexíveis e que são eficientes, eles não devem parar de funcionar. Você tem que reduzir ao máximo as interrupções, não é verdade? É meio contraditório, às vezes, a gente falar, não é contraditório, mas às vezes é difícil a gente ter um equipamento que é 100% eficiente e altamente flexível. Essas coisas, às vezes, elas são meio paradoxais, né? Às vezes elas não combinam muito bem. Mas é sempre bom você achar ali um ponto de equilíbrio, na verdade, entre a flexibilidade, a responsividade e a eficiência. O que é importante é que seu equipamento aqui não pare e fique gerando valor para a sua empresa na maior. Vamos falar agora de instalações, né? Quando a gente fala de instalações, né, é o local onde efetivamente o seu negócio acontece, né? Onde seus equipamentos estão instalados, é onde o seu estoque está armazenado, é onde sua equipe trabalha. Então, engloba a parte física, né, onde o seu processo acontece, onde seus aspectos de interação, né, com outras instalações ou com o meio externo, não é verdade? Então, primeiro ponto, né, suas instalações elas têm que ser flexíveis, né, têm que ser multifuncionais, elas têm que ser utilizadas para o maior número de finalidades possível. Se eventualmente, né, eu sempre gosto de usar esse exemplo, né, você está numa situação de crise e você tinha um galpão que você utilizava para armazenar estoque, talvez seja a hora de você abrir mão desse galpão e manter estoques mínimos, às vezes, no seu ponto de venda, né? Então, aí você tem que avaliar, né, se cabe você abrir mão daquela instalação e manter o seu estoque no ponto de venda. Bem, outra questão, né? Se você vai reavaliar, então você pode eventualmente reduzir ou desativar essas algumas instalações que estão sendo utilizadas, estão sendo pouco utilizadas, estão com baixo nível de ocupação. Aí você pode fazer algumas coisas com essa instalação. Se ela for da sua propriedade, né? Ela vai ficar ali sem uma utilização, você já vai reduzir ali conta de energia, conta de água, etc. Pode pintar uma oportunidade até mesmo para você alugar essa instalação. Ou numa opção assim mais radical, você pode vender essa instalação também e aí obter uma receita aí para o seu caixa e de repente você investir em outra coisa. Uma terceira dica que é bem importante é você tentar ali melhorar o layout das suas instalações. Para que melhorar o layout? Para facilitar o fluxo de produtos e pessoas, tornar sua operação mais eficiente. Se nós estamos falando aqui de uma fábrica, né, justamente melhorar o layout para melhorar o fluxo, para melhorar ali a agilidade do seu processo para as pessoas, para os equipamentos perderem menos tempo. Nós estamos falando aqui de um ponto de venda, talvez seja melhor você reavaliar a forma como você está expondo os seus produtos para que você tenha um giro maior do seu estoque. Às vezes, da forma como você organizou ali as suas vitrines, organizou o seu ponto de venda, talvez você não está obtendo tantos resultados quanto você gostaria. Aí é bom ir lá, estudar um pouquinho, procurar uma pessoa que entenda disso para fazer uma nova avaliação do seu ponto de venda, fazer uma nova configuração de layout e talvez você vai conseguir um giro maior do seu estoque. O aspecto que eu considero mais importante, né, de todo o processo são as pessoas, né? Aí quando a gente fala de pessoas, eu estou dizendo aqui que é relativo aos recursos humanos, né? Que integram o processo e todos os demais aspectos. Então, todos os demais aspectos eles são influenciados pelo aspecto pessoa. Então, as pessoas elas influenciam, né,
no desempenho, né? Elas influenciam porque elas é que assimilam o conhecimento, né? Elas é que têm habilidade, né, para fazer o planejamento e execução da tarefa. Então, tudo ali relativo a pessoas é importante no contexto corporativo. O primeiro ponto, que eu acho que é bem importante aqui da gente tratar, é fazer uma avaliação de desempenho, né, para identificar quem são as pessoas que contribuem, né, para o processo, né, ou que têm um potencial de contribuição maior. Às vezes a pessoa não contribui tanto hoje, mas se você fizer uma avaliação ali do desempenho dela ou do potencial de desempenho que ela tem, ela pode ter uma contribuição maior. Muito importante você avaliar, além do desempenho passado, o potencial de contribuição futuro. E como é que você pode avaliar esse potencial de contribuição futuro? Verificando as capacidades dessa pessoa, né? O que são essas capacidades? É a formação que ela desenvolveu, muitas vezes as habilidades que ela tem, né? E aí você tem que realmente criar ali uma forma de você fazer a prospecção desse conhecimento e dessa habilidade, tá? Muito importante treinar suas equipes em novas competências, tá? Às vezes você vai ter que adotar ali uma equipe menor, toda crise tem ali um ajuste de equipe, e aí você vai ter uma equipe menor. Essa equipe menor, ela tem que ser capaz de adquirir novas competências. Para quê? Para que elas sejam multicapacitadas. Então, uma pessoa que antes, às vezes, fazia uma tarefa só numa produção em série, às vezes, numa produção que é mais flexível, ela tem que ter mais de uma capacidade, porque talvez ela vai tomar conta ali de mais de um posto de trabalho. E com isso ela desenvolve uma polivalência, né? Ela desenvolve, ela sendo multicapacitada, ela desenvolve uma polivalência funcional. Você pode, com o mesmo profissional, você pode colocar aquele profissional em diferentes postos de trabalho. Eu me lembro de uma vez eu estava vendo, fui em um circo, e às vezes eu estava vendo uma pessoa lá no palco se apresentando, e depois essa mesma pessoa, durante o intervalo, ela estava vendendo ali alguns brinquedos, algumas coisas para as crianças. Então, o circo viu o seguinte: olha, era necessário desenvolver a polivalência nas pessoas, era necessário desenvolver ali outras capacidades para que as pessoas pudessem gerar efetivamente mais receita ali para o circo. Então, nas empresas não é diferente. Se você quer que a sua equipe seja uma equipe polivalente, né, antes você tem que capacitar, antes você tem que treinar, para você gerar essa multicapacitação que é a base da polivalência. Um outro ponto assim muito importante para você aproveitar o que há de melhor das pessoas é criar um ambiente favorável à contribuição das pessoas no processo, né? É você dar espaço para que as pessoas deem sugestões, façam inovações e tenham opiniões diferentes, né? Quando a gente olha lá as 8 perdas do Lean, uma das 8 perdas, né, a última perda que foi relatada, é justamente o não aproveitamento da capacidade de contribuição das pessoas. Então, você tem ali uma equipe, talvez você tenha uma equipe lá de 5 pessoas. Se só uma pessoa pensar o processo, só uma pessoa orientar o processo, talvez você está perdendo ali a capacidade das outras 4 pessoas, né? O potencial que elas têm de dar uma contribuição, de fazer uma análise crítica. Então, você tem que criar o ambiente, os meios, para que elas se sintam encorajadas a dar uma contribuição para esse processo. Então, isso aí é um fator que é realmente importante. Os controles e indicadores é um outro ponto assim bem importante, né? Primeiro você precisa racionalizar os seus controles, né? Racionaliza o essencial, né? Você controlar, né? Você ter muitos indicadores custa dinheiro. Você precisa de pessoas fazendo esse controle. Então é o momento de você pensar assim, olha, realmente eu preciso disso aqui, realmente isso aqui é essencial. Então, se você não precisar daquele indicador, não precisar daquela informação, então não tenha, né? Porque aquilo vai custar dinheiro. Então é hora de ter só o essencial. Identifique, né, os desperdícios do seu processo, né? Quando a gente pensa em desperdício, você tem vários tipos de desperdício, eu não vou aqui relatar,
mas se você for lá na filosofia, né, do Lean Manufacturing, do pensamento Lean, você vai enumerar ali no mínimo 8 desperdícios que você pode ter, né? Então, você tem ali desperdícios relacionados à qualidade do seu produto ou processo, você tem desperdícios relacionados à espera, à movimentação, transporte, enfim. Tem vários desperdícios que você pode identificar no seu processo, e aí é importante você priorizar qual é o desperdício que está roubando mais valor da sua empresa, né? Que está fazendo com que você tenha um custo maior. E aí você tem que estabelecer metas para a redução desse desperdício. Estabeleça metas, né? Faça um bom plano de ação, acompanhe a execução, né? Bons planos só servem, só têm valor se eles forem executados. Então, acompanhe a execução, né, e acompanhe também o efeito que esses planos de ação, que essas ações tiveram no seu processo. Se você não acompanhar a eficácia dessas ações, muitas vezes você não vai estar ali eliminando os desperdícios, né? Então, para eliminar desperdício, você identifica os desperdícios, quantifica esses desperdícios, estabelece uma meta, faz um plano de ação, executa esse plano de ação e veja a eficácia de tudo que você fez e aprenda com isso, né? É importante, né, deixar os seus principais indicadores acessíveis, especialmente a quem pode ajudar, né, a melhorar esses indicadores. As pessoas têm que saber como é que está o desempenho do processo, têm que saber como é que está o desempenho delas. E cuide das tendências. Toda vez que você vê um indicador que apresenta uma tendência de piora, você não precisa esperar ele chegar até um ponto crítico. Apresentou uma tendência de que está piorando, vai lá, reúne a sua equipe, trabalha aquele indicador para melhorar. Em relação a métodos e procedimentos, né, a gente fala aí que são os procedimentos, normas, padrões que delimitam como que o processo é executado. Então, já vou falar logo de um método, né, que está lá no nível estratégico da operação, né, que é o seguinte: olha, revisa a sua estratégia com menos tempo. Se você antes revisava a sua estratégia anualmente, faça isso de repente semestralmente ou trimestralmente, né? Você está numa época de crise, onde as coisas acontecem muito rápido, onde qualquer decisão ela pode custar, às vezes, o seu negócio. Então, revisa a sua estratégia, né? Veja se você está no caminho certo por um período de tempo menor. Aí vai depender de cada negócio, né? Eu sugiro aí que, no máximo, semestralmente, você faça aí uma revisão da sua estratégia. Identifique lá os acertos, identifique tudo que você está fazendo de certo, aumenta a abrangência, né? Se você fez um projeto piloto em um setor, aumenta esse projeto piloto para outros setores, né? Aumenta a abrangência e tenha clareza sobre o que você errou, né? Fatalmente você vai errar, e aí você tem que identificar esses erros e aprender com eles, na verdade. É importante você mostrar também os erros, né? Você mostrar aquilo que precisa melhorar para que não só você aprenda, mas que todos aprendam. Um fator assim que é bem importante é você desenvolver meios, né, para colaborar com seus clientes e com seus fornecedores, né? Muitas vezes o planejamento colaborativo, o planejamento junto com seus clientes e com seus fornecedores faz com que toda a cadeia de produção seja mais eficiente. E alguém tem que dar o primeiro passo, né? Às vezes você tem um bom relacionamento com o seu cliente, mas não tem um bom relacionamento com o seu fornecedor, ou às vezes é o contrário. Tenta fazer com que os seus principais clientes, os seus principais fornecedores se integrem em uma cadeia, né? Tente coordenar com eles as operações para que esse fluxo tenha uma eficiência maior. Cuide dos seus procedimentos para que eles reflitam o que realmente está sendo feito na sua operação, né? Não adianta você ter procedimentos da operação que estão lá só para enfeitar, que estão lá só para falar que tem, né? Você, à medida que você tem bons procedimentos, você faz uma gestão adequada do conhecimento e muitas vezes, se você perder um ou outro profissional, aquele conhecimento ali da operação do processo está salvo, está ali documentado. Cuide, né, da conformidade legal e normativa dos seus processos.
época de crise não é uma boa época para você ter problemas em relação a normas técnicas, em relação à legislação, em relação a órgãos certificadores, né? Por quê? Porque se você tem um problema relacionado com isso, fatalmente você vai ter que gastar muito mais dinheiro para corrigir do que iria gastar para manter. Bem, aqui está a bibliografia, né, da minha dissertação de mestrado. Ela está disponível na internet, né? Eu também vou tentar colocá-la aqui no, no LinkedIn, vou deixá-la disponível em outros meios, né? Ela já está disponível no SlideShare. Então, assim, se alguém quiser, é só pesquisar que vai achar aí o conteúdo. Bem, eu quero agradecer pela atenção. Foi uma aula um pouco mais longa, mas eu espero que tenha aí contribuído para todo mundo ter aí uma noção clara do que pode fazer nos seus negócios, nas suas operações, numa época de crise.